Graças e paz, queridos. Amém? É muito bom estar na presença de Deus mais uma vez. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, gratos estamos, Senhor, porque podemos estar aqui em Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, de Te servir e de Te adorar. Que o Senhor esteja aqui conosco, recebendo, Senhor Deus, os nossos louvores, as nossas orações, que tudo que for feito neste culto, Senhor Deus, seja para engrandecer e exaltar o Teu santo e bendito nome. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e das nossas famílias. Obrigado, porque o Senhor se faz presente em cada situação. Nós Te agradecemos e Te louvamos, porque Tu és um Deus bom o tempo todo. E nós louvamos agora o Teu santo e bendito nome, para a Tua honra e para a Tua glória, sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda a glória eu Te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda a glória eu Te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, Engrandecei seu nome. exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém. Queria convidar a igreja, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, que possam fazer isso nesse momento. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes.
te contemplar, Senhor. Amém? Pode se sentar, igreja. Graça e paz, meus queridos. Amém. Muito bom nós estarmos juntos novamente. Alguns pela primeira vez no culto presencial nesse retorno, né? Que gostoso é a gente poder louvar o Senhor juntos assim. Quão maravilhoso é a gente poder cultuar o Senhor juntos em comunidade, né? Vamos para o nosso tempo de meditação na palavra. Te convido então a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmos 126. Essa série de mensagens intitulada Recomeçar, Caminhos Novos, Princípios Eternos. A gente está dando sequência nela. Falamos até agora de alguns personagens e hoje a gente vai falar de um cântico. A gente vai falar de uma situação específica e não de um personagem específico. Na verdade, a gente pode até entender que tem um personagem específico que seria o povo do Senhor, né? Voltando então do cativeiro, sendo relatado nesse cântico, no Salmo 126. E diz assim, este salmo: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto, algumas versões dizem revigoram o Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, versículo 5, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui hoje, de cultuarmos ao Senhor e de meditarmos na Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo conduza esse tempo de meditação na Tua palavra, a ponto de torná-la aplicável a nós, para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, Pai. Fala com cada um que está aqui, com cada um que está vendo esse vídeo nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse cântico, ele faz parte de um conjunto de cânticos chamado de cântico de peregrinação ou cântico de degraus. Do Salmo 125 até o 126 são salmos que se encaixam nessa categoria. Bem provavelmente, um salmo pós-exílico, né? Ou seja, que vem depois do exílio babilônico, que o povo foi levado cativo. E como que a gente pode perceber isso? Olhando para o próprio salmo, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, né? Então, muito provavelmente aí um salmo pós-exílico. Ele relata então o retorno do povo de Deus, voltando para Jerusalém, 70 anos ou mais aí depois do cativeiro babilônico.
Esse salmo, especialmente o versículo 3, ele vai refletir algo que a gente pode ver em outros textos bíblicos, inclusive em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versículos 1 e 22, que diz: "Mas quero lembrar do que pode me dar esperança." As versões aí um pouquinho mais antigas dizem: "Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim." Então, quando nós olhamos para esse salmo, quando nós olhamos para a lamentação, nós vemos que tem um princípio em comum aí, né? E esse princípio é de olhar para aquilo que o Senhor fez no passado, de trazer à memória aquilo que dá esperança, aquilo que faz com que nós olhemos para o futuro com esperança. Esse salmo, ele então nos convida a enxergar aquilo que Deus fez no passado, os milagres de Deus, como esperança para os caminhos de futuro. Esse salmo vem trazer a alegria, ele retrata a alegria do povo pelos feitos de Deus e pela confiança naquilo que Deus faria. Quando nós olhamos para esse salmo, nós podemos dividi-lo em duas partes aí. Versículos 1 até o 3 e depois o 4 até o 6. Os versículos 1 a 3, eles vão falar de um caminho do passado, daquilo que aconteceu, o que Deus fez lá e o que isso gerou naquela ocasião. Olha só, a ação de Deus no passado, o retorno do cativeiro, nesse caso aqui, gerou o quê? Primeiro, gerou alegria. Alegria. E uma alegria que é quase como um êxtase. Porque o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos, nós ficamos como quem sonha. Parecia um sonho. Você já ficou com uma alegria tão grande, que você falava: meu, isso aqui só pode ser um sonho? É assim que eles estavam. Eles estavam como quem sonha, uma alegria imensa, uma alegria tremenda, ao ponto deles olharem para si e perceberem: será que isso é... E se questionarem, né? Será que isso é realidade mesmo? Se fosse hoje, eles poderiam falar: me belisca para ver se eu não estou sonhando. Uma alegria imensa. E por que essa alegria imensa encheu o coração deles ao ponto deles estarem quase num sentimento de êxtase aí? Porque Deus agiu. E como Deus agiu? Deus agiu promovendo e provendo para o povo liberdade. Quando o Senhor libertou os cativos, essa liberdade, essa ação de Deus causando liberdade, gerou então essa alegria, esse êxtase que nós falamos aqui. E também gera no povo o reconhecimento de Deus e do seu poder, ou seja, gera adoração. Olha para a parte B do versículo 2 e também para o versículo 3. O Senhor fez coisas grandiosas por eles. As outras nações disseram isso. Ou seja, eles estavam vivendo tanto essa alegria do Senhor, causada pela ação do Senhor, que gerou liberdade, que as outras nações viram os feitos de Deus e reconheceram os feitos de Deus. Percebe que isso aqui é algo muito grande, não foi só o povo de Deus que reconheceu que aquela ação foi ação de Deus. Os povos pagãos, as pessoas que não temiam a Deus, diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. E o versículo 3, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. E por isso estamos alegres, por isso estamos contentes. Adoração. Ver o feito do Senhor, ver o poder do Senhor, gerou adoração nesse povo, gerou testemunho para outras nações. Esse é o caminho do passado. Eles olharam para aquilo que Deus fez, para essa libertação que Deus gerou na vida deles.
E esse salmo, como eu disse, ele é um salmo de peregrinação, ele é um salmo de degraus. O povo cantava isso enquanto eles iam adorar no templo em Jerusalém. Eles estavam peregrinando para ir até o templo e tinham algumas datas específicas para eles irem lá ao templo adorar, a Páscoa, a festa de Pentecostes, também chamada de festa da colheita, entre outras. Mas tinham algumas festas principais como estas. E eles saíam de onde estavam e iam peregrinando até Jerusalém, cantando esse e outros cânticos, se lembrando daquilo que o Senhor fez. E aqui a gente está olhando para um salmo, a gente está olhando para o Antigo Testamento, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos especificamente para Jesus, nós podemos perceber essa situação aqui também. Assim como Deus agiu para libertar o povo do cativeiro babilônico, Deus agiu através de Jesus Cristo para gerar liberdade para um povo, que ele chamaria de seu, que estava cativo nos seus próprios pecados. Um povo que estava aprisionado nos pecados. E Jesus age no seu sacrifício ali na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, para gerar libertação, para gerar liberdade. Liberdade essa que vem gerar alegria, que vem gerar adoração. Olha só as palavras do próprio Jesus, quando ele está ensinando no templo, e ele cita Isaías 61, versículo 1. Ele diz, acerca de si mesmo, Jesus está falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus está falando que ele é a ação de Deus para libertar esses cativos, para libertar os oprimidos. Ele é essa ação. A obra de Jesus na cruz, além dela causar libertação, como esse cântico relata a respeito da volta do cativeiro, ali no Salmo 126, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a obra de Jesus como um todo, ela também gera alegria, assim como aquela situação, aquela ocasião. Quando nós olhamos, por exemplo, as mulheres indo procurar o Senhor no túmulo e ele não está lá, Mateus, no capítulo 28, versículo 8, vai dizer que aquelas mulheres voltam alegres, elas voltam com alegria para contar aos outros o que tinha acontecido. No Salmo 126, nós vemos que a ação de Deus, ela promoveu a adoração. E quando nós olhamos para a ação de Deus em Jesus Cristo, nós vemos que isso gerou adoração também. Podemos ver em vários textos, mas eu quero trazer à memória aqui a situação de Tomé. Tomé estava ali, Jesus chega, Tomé fica desconfiado. Jesus diz para ele, toque. E quando Tomé toca ao Senhor, imediatamente ele tem uma palavra de adoração, uma palavra de reconhecimento de quem era Jesus. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. A dúvida de Tomé é transformada em adoração. Mateus capítulo 20, versículo 28. Jesus, como eu disse agora, é o exemplo supremo da ação de Deus. E isso deve gerar uma pergunta em nós. E que pergunta é essa? O que isso gera em nós? O que essa ação de Deus em Cristo Jesus gera em nós? Além disso, uma outra pergunta é, no caminho percorrido na minha vida, na sua vida, quais são as nossas lembranças? No caminho percorrido na sua vida, quais são as suas lembranças? Deus está nessas lembranças?
O que essas lembranças geram, produzem em você? Geram adoração? Geram alegria? Geram esse sentimento de liberdade que foi causada pelo Senhor? Quais são as lembranças? Eu acredito que seja importante isso, meus irmãos, porque eu vejo que, infelizmente, não só no nosso meio como igreja de Cristo, mas no nosso meio como sociedade, muitas vezes, a ênfase das lembranças está naquilo que foi ruim. Agora, por isso eu te pergunto, quais são as suas lembranças? Deus está nessas lembranças? O que essas lembranças causam no seu coração? O que essas lembranças causam na sua vida? Como que fica isso dentro de você? Mas esse texto bíblico, ele também fala de um caminho de futuro. Fala de um caminho de passado, de lembrar esse caminho, de se alegrar com esse caminho, mas também fala de um caminho de futuro. A memória do passado, então, e do caminho de alegria que foi no passado, gera esperança para o futuro. O caminho do passado e essa alegria do passado gera esperança para o futuro. No caminho do futuro, há dois retratos que nós podemos perceber aqui no texto bíblico. A ação pontual de Deus, a ação miraculosa de Deus, e o trabalho humano é o segundo retrato. Um trabalho que é lento e um trabalho que é árduo, mas que o texto bíblico diz que tem a sua recompensa. O texto vai falar de um riacho em um deserto. Negueb significa seco ou ressequido. E por isso algumas traduções bíblicas já traduzem direto para deserto, ao invés de escreverem Negueb aí nesse salmo. E olha só para o texto bíblico, vamos voltar lá. Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram um deserto. Você já imaginou um riacho no meio do deserto? Você já percebeu o efeito de um tronco d'água, de um riacho, no meio de um lugar que é muito seco, ou que era muito seco? Uma vez eu estava viajando para o interior da Bahia, a gente estava indo para fazer um tempo de missões lá, em Tapiraípe, bem interior mesmo. E enquanto nós íamos ali, era muito interessante, porque boa parte, é lógico que não estou falando que ali era desértico, né? Não é desértico, mas é uma parte ou tem algumas partes ali que sofrem muito com a seca. E a gente ia passando e aquilo estava tudo seco, assim, muito seco. A paisagem era bege, acinzentada. E era claro quando ia ter um rio, porque a gente já via que a paisagem começava a mudar. As árvores começavam a estar mais vivas, a paisagem começava a ficar mais verde. A gente, para ir para Tapiraípe, passa ali por Lençóis, passa pela Chapada Diamantina ali, onde passam alguns rios, e a paisagem mudava completamente. Essa paisagem que era morta, ela começa a se tornar viva. E é esse retrato que o salmista está trazendo aqui. Um riacho no meio do deserto, primeiro, que é algo miraculoso. E segundo, que é algo que gera vida. Ele está dizendo que a ação de Deus, ela traz vida, ela revigora. Assim como o riacho leva a vida a um lugar desértico, por mais improvável que seja. A restauração que é oferecida pelo Senhor, então, ela gera vida, ela gera vigor. Onde antes havia morte, onde antes era desértico. O texto vai nos dizer que o trabalho duro trará as suas recompensas. O trabalho duro trará
as suas recompensas. E é interessante que esse é um dos textos que não diz que a vida vai ser fácil, que o trabalho é fácil de se fazer. Eu acho interessante quando Jesus ele ilustra a vida cristã como um lançar a mão no arado. Lançar a mão no arado, ou seja, é trabalhar, é estar atento. O trabalho é duro. O arado ali, se a pessoa não estiver atenta, pode pegar uma pedra, pode quebrar uma parte do arado, pode prejudicar ali aqueles sulcos, aqueles buracos que estão sendo feitos para o plantio. Mas o trabalho duro, o salmista diz, trará suas recompensas. Encarar e passar pelas dificuldades do dia a dia trará suas recompensas. Ser fiel ao Senhor, enquanto tudo ao seu redor diz para que você não seja fiel ao Senhor, vai trazer as suas recompensas. Se manter firme naquilo que o Senhor fala, naquilo que Ele é, trará as suas recompensas. Em outras palavras, olhando para esse trecho da Escritura, os versículos 3 ou 4 a 6, os lugares secos, eles são rios em potencial. Onde nós não vemos esperança, o Senhor vê potencial. Os lugares secos são rio em potencial. O trabalho árduo, o trabalho duro e a boa semente são um prelúdio certo da colheita que virá. Meus irmãos, a ação de Deus no passado, tanto na Bíblia quanto nas nossas vidas, deve ser o combustível para a nossa esperança do futuro. A ação de Deus no passado, e nós temos a Escritura inteira para olhar a ação de Deus, mas nós também temos a nossa vida e como Deus agiu na nossa vida durante a nossa caminhada, durante o nosso caminho, deve ser então o combustível para que nós olhemos para o futuro com esperança e nos alegremos não só lá no futuro, mas nos alegremos hoje. Porque nós podemos dizer, eu tenho certeza que assim como eu, você também pode dizer que grandes coisas fez o Senhor por você e por isso você se alegra. Traga à memória aquilo que te traz esperança, traga à memória o agir, o mover de Deus na sua vida. Ao invés de ficar olhando para as suas limitações, para o seu não posso, para o seu não consigo, para as suas frustrações. Deus age no mais improvável cenário para gerar vida. Deus age onde havia morte para gerar vida. E não é qualquer tipo de vida, não é uma subvida. É vida e vida de verdade. A sua perseverança na luta vai trazer recompensas, creia nisso. A sua perseverança na sua caminhada vai trazer recompensas. Para recomeçar, como é o tema dessa série de mensagens, para recomeçar, muitas vezes é necessário olhar para trás e então seguir para o futuro com esperança. A gente olha para trás e a gente então reúne esperança por aquilo que Deus fez, pelo agir do Senhor, pelo mover do Senhor. A gente reúne esperança e segue para o futuro. Meus queridos, esse salmo ele fala de dois caminhos, um caminho do passado, um caminho do futuro, caminhos onde Deus estava concluindo os seus propósitos eternos, onde Deus estava fazendo, onde Deus estava agindo. E isso gerava alegria no povo. Alegria. Que o seu caminho com Deus seja um caminho cheio de alegria. Essa é a minha oração.
Esse é o meu clamor a Deus, que o seu caminho com Deus seja um caminho de alegria. Seja um caminho cheio dessa alegria que faz com que a gente fique como quem sonha. Então, nossa, eu não acredito. Não, acredito sim, porque é Deus que fez. Que o seu caminho vivo, que o seu caminho novo, proporcionado por Jesus Cristo, possa gerar alegria. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo. Eu te peço que o Senhor nos ajude a olhar para trás e ver a ação do Senhor e que isso gere liberdade em nós, que isso gere alegria, que isso gere adoração, que isso gere esperança, Pai, para que nós nos lancemos nas Tuas mãos para o futuro que o Senhor tem para nós. Que essa alegria do Senhor em nós seja a nossa força nessa caminhada, Pai. Que em nome de Jesus, essa esperança de um caminhar para o futuro possa ser na vida de cada um aqui. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.